Meu nome é Ronald Almeida e nesse momento estou fazendo mais um vídeo da série Conhecendo a Verdade. Eu peço desde já que dê o seu like, compartilhe, faça seus comentários e o mais importante, se inscreva no canal, ajude-nos a crescer. Isso vai fazer com que essa mensagem seja espalhada para o maior número de pessoas. Eu agradeço desde já. Hoje vou falar de um tema importante, O mandamento de Deus e a tradição dos homens. Isso é muito importante, porque lá em Mateus 15, eu vou começar do verso 1, tá? É um pouco longo, mas vou começando do verso 1 que diz: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? De acordo com a tradição dos homens naquela época, uma tradição criada por homens, não vem de Deus, a pessoa para comer tinha que lavar a mão até os cotovelos. Não é só os punhos, era o braço, o antebraço até os cotovelos. Muitos estudiosos da Bíblia criam que realmente os discípulos de Jesus, eles lavaram as mãos sim, mas lavavam o suficiente, até os punhos, Então os líderes condenaram por causa disso. E tem momentos na vida, em que para comer não é necessário lavar as mãos. Por exemplo, a gente está indo na rua, vai tomar um caldo de cana na rua e não tem onde lavar as mãos. Aí eu vou fazer o quê, O jeito é tomar o caldo de cana, pegar no copo, sem lavar as mãos. Às vezes vai comer um pastel na rua, não lavou as mãos, Mas segura o pastel com guardanapo para a mão não contaminar o próprio alimento. Então, às vezes não é necessário lavar as mãos, mas de acordo com a tradição dos fariseus, para comer alguma coisa tinha que lavar até os cotovelos. Aí Jesus, vendo a repreensão, Jesus respondeu: Meu amigo, por que vocês transgridem mandamento de Deus para guardar mandamento de homens? Isso aconteceu porque naquele tempo, os anciãos, os fariseus, que eram os líderes daquele tempo, criaram leis e normas que não estavam de acordo com a Bíblia. Talvez eram bem intencionados, fazer com que o povo preservasse a obediência. Mas eram normas muito absurdas e desnecessárias. Por exemplo, no dia do sábado, veja, não foi Deus que mandou isso, mas no dia do sábado, a pessoa ia até onde a pedra ia. Por exemplo, no dia de sábado, a pessoa tirava uma pedra e só ia caminhar até onde a pedra parava. Era essa a norma daquele tempo. Em outras palavras, não poderia andar tanto no dia de sábado. Aí eu ficava perguntando, e se o templo for muito longe da casa da pessoa onde mora? Como é que vai para o templo no dia de sábado?
Outra coisa que eles proibiam, cuspir em dia de sábado. Porque, segundo eles, isso iria fazer com que a plantinha, se cuspisse numa plantinha em dia de sábado, estaria regando a plantinha em dia de sábado. Então seria um serviço em dia de sábado. Entenderam? E essa lei também, né, de lavar as mãos até os cotovelos, não é necessário isso. Mas eles criaram essas leis. E, pelo que Jesus falava, eles exaltavam a própria lei que criaram mais do que os mandamentos de Deus. Então veja, Jesus estava censurando os mandamentos e tradição de homens. Nem toda tradição que a gente guarda é pecaminosa, nem todas. Mas devemos ter cuidado. As leis de Deus em primeiro lugar. Entenderam? Mas vamos continuar aqui no verso 4. Deus, olha só o que é que Deus falou. Porque Deus ordenou dizendo, é Jesus falando, tá? Honra teu pai e tua mãe, e quem malserrar o seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, desobrigado fica. Esse não honrará de modo algum nem a seu pai nem a sua mãe. E assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Olha só. O quinto mandamento é honra teu pai e tua mãe, né? Mas os fariseus, olha só que corrupção geralmente tem algo a ver com amor ao dinheiro. Os fariseus ensinavam. Se você desse uma oferta gorda a Deus, uma oferta muito chamada de corban, uma oferta muito valiosa para a igreja ou para o templo deles, então estaria esse cidadão desobrigado de honrar pai e mãe. Olha só. Quer dizer, criaram leis acima da lei de Deus. Leis acima da lei de Deus. E assim transgrediu o mandamento de honrar pai e mãe. Está vendo? O amor ao dinheiro leva as pessoas a serem corruptas. Os fariseus, futuros assassinos de Jesus, eram homens corruptos. Aí o verso 7 de Mateus 15, olha a repreensão de Jesus. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Tá bom, mas até o 10 está bom, né? Até o 10 está bom. Então temos que ter cuidado, irmãos. A gente às vezes quer levar uma vida piedosa, mas por causa da ignorância está fazendo vontade de homens do que a vontade de Deus. Eu conheço um cidadão que é um cachaceiro. E a mulher tentando levar ele para a igreja. Agora é um cachaceiro religioso. Porque nas sextas-feiras ele não come carne por causa da religião dele. Não come carne de boi. Parece que come carne de peixe, mas de boi não come. É a tradição dele. Ele é muito rígido nessa tradição dos homens.
Mas veja, ele guarda a tradição de homens muito bem, mas o mandamento de Deus ele não obedece. Deus proíbe bebida alcoólica. Deus proíbe essas coisas, a embriaguez. Ele vive uma vida de embriaguez, de embriagado, um viciado na cachaça. Quer dizer, guarda a lei de homens, mas não guarda a lei de Deus. Vamos ter cuidado com isso, irmãos. Um certo colega meu, ele vive amaziado. Quer dizer, vive com a mulher como se fosse esposa, né? Vivem debaixo da mesma casa. São amaziados, quer dizer, amigados, amancebados, seja lá o que for. E eu falei que isso é errado, é bom se casar. Eu falei com ele, é bom se casar. Mas ele acha o seguinte, olha ele botando opinião, mas se existe amor entre nós não tem nada de errado. Se existe amor entre eu e a minha companheira. Olha só, a pessoa colocando as próprias opiniões acima dos mandamentos de Deus. Porque o fato de haver amor não é desculpa para transgredir as normas de Deus. Meus prezados irmãos, o que está havendo no mundo religioso de hoje é isso. Existem tradições que entraram na igreja. Tradições na igreja. E o povo, sem querer, está seguindo essas tradições. E quando a verdade bate na porta do coração da pessoa, então a pessoa rejeita. Eu quero, mais uma vez, me atrever a falar de uma tradição que não é bíblica. Eu não sei se vocês sabem, mas não existe a palavra domingo na Bíblia. Em vez de domingo é primeiro dia. Isso. No hebraico, o domingo é o primeiro dia da semana. Segunda-feira, segundo dia. Terça-feira, terceiro dia da semana. Quarta-feira, quarto dia. E assim por diante. Só o sábado é que tem nome especial. Um dia desse eu estava discutindo com a sobrinha minha, saiu da minha igreja para ser católica. E ela falou que depois que Jesus morreu e ressuscitou, os apóstolos passaram a guardar mais o dia de domingo do que o dia de sábado. Mas só que é impossível. É impossível isso, porque veja, olha só a lógica, né? Olha só a lógica. O Novo Testamento fala muito no sábado. E só existem 8 passagens na Bíblia falando do domingo. 8 passagens. E nenhuma dessas passagens diz que é para guardar o dia de domingo. Apenas 8 passagens falando do domingo, e não é o nome domingo, é primeiro dia da semana. Quer dizer, Deus nunca fez do primeiro dia um dia especial, nem colocou nome especial. Não existe domingo na Bíblia. E dessas 8 passagens, nenhuma delas diz que é para guardar o domingo. Então como é que ela diz que os apóstolos passaram mais tempo guardando o domingo do que o sábado? Se vocês verem a Bíblia, vai ver que os apóstolos se congregaram mais no dia do sábado do que nos outros dias.
Tá vendo aí, minha gente, como isso é terrível? Tradições humanas. Milhões e milhões de pessoas enganadas preferem guardar o domingo do que o sábado. Não quer examinar por si mesmo. Parece que é mais confortável ouvir seus líderes. Mas e se eu disser que os líderes estão equivocados? E se eu disser a vocês que é para vocês examinar a Bíblia por vocês mesmos, para vocês tirarem conclusão? O que tem de líderes aí ensinando tanta coisa errada? Tem gente que diz, né? Esses pastores aí dessas igrejas são os bandidos, só quer saber de dinheiro. Aí eu pergunto, irmão, e o líder da tua igreja? Que não é pastor, já que tua igreja é outra, né? O sacerdote da tua igreja é um santo então, é? Quer dizer, os pastores protestantes são um bandido. E os não protestantes é tudo santinho? Pense bem, vai ler a Bíblia para ver o que é que estão ensinando. Vai ler a Bíblia. E você vai ver que o seu povo, os seus irmãos, estão seguindo tradição de homens e não a tradição bíblica. Pense bem nisso. Outra tradição, outra crença, não é nem mandamento de Deus, é crença. Outra crença aí que estão dizendo. Milhões e milhões de cristãos creem nessa história do inferno. Inferno na Bíblia. Vocês sabem por que é que os hebreus não creem no inferno? Porque no original da Bíblia, que é o hebraico, vocês sabem, a Bíblia foi feita no hebraico e no aramaico, é o original da Bíblia. A maioria no hebraico. Algumas partes, uma minoria dos escritos é no aramaico. Mas nem no hebraico e nem no aramaico existe a palavra inferno. Ora, inferno é uma palavra de origem latina. É de origem latina. Mas não existe na Bíblia o termo inferno. E outras evidências que comprovam que não existe inferno na Bíblia, tradição criada por homens. Quer dizer, muitos não creem no purgatório, tudo bem, não é para crer não. Mas era para descrer também no inferno, porque purgatório e inferno não existem na Bíblia. Tem gente que prega tão errado que o povo acredita. Um certo irmão falou, né? Olhe, as chamas do inferno são 7 vezes maior do que o sol. Não, a Bíblia não fala nada disso. Não tem nenhuma parte da Bíblia que diz que as chamas do inferno é 7 vezes maior. A palavra inferno na Bíblia significa sepultura. Então, meus prezados irmãos, mais uma vez eu faço esse convite gracioso. Não é vontade minha, é vontade de Deus. Entendam, é um convite de Deus. Aproveite a liberdade religiosa. Compre uma Bíblia, pode ser católica mesmo, não importa. Compre uma Bíblia e leia a Bíblia por você. E você vai ver, quando você lê a Bíblia, você vai ver. A Bíblia fala isso, mas a tradição não está na Bíblia. O pastor da minha igreja está pregando errado. O padre da minha igreja, da minha paróquia, está pregando errado. Agora que eu estou vendo, porque a Bíblia fala isso e não defende aquilo que os padres pregam. É isso que Deus quer de você.
vai ficar só ouvindo o que os homens dizem? Para encerrar, vamos ver aqui, Jeremias 17, versículo 5, que diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Se tu não lê a Bíblia é porque você quer continuar confiando no homem para desgraça tua. Mas estou orando por você para que você tome essa atitude correta, que é ver por você mesmo o que a palavra diz. Então que Deus abençoe você e sua vida.